Começamos a partir de agora um programa que tem uma inovação. Um programa que traz como base duas palavras extremamente importantes: memória e cultura em foco. Propomos, na verdade, uma revisão em relação à própria vida. A vida como é, numa forma metafórica de ser a representação de uma boa fruta, bem descascada, mas com a necessidade de saber como fazer para degustá-la e aproveitar todos os sabores. E também os dissabores. Na verdade, falamos de uma viagem ao imaginário, um mundo através da tela, da lente. E você, para fazer, na verdade, a conferência do que é, na verdade, memória, através do foco, exatamente nessa companhia do que chamamos cultura. A cultura incorrente, a cultura viva, a cultura humana, a cultura baseada em fatos, como ela é, sem maquiagem. Dentro desse processo do estudo, da análise, do reconhecimento, a forma como a literatura transita entre tantos e, obviamente, com seus criadores, para esse nosso primeiro programa, temos, na verdade, um grande homem, uma pessoa espetacular, um ser que, além de tudo, de brincar com as palavras, ele que se encarrega, na verdade, de fazer a lei ou fazer cumprir a lei. Nos momentos mais prazerosos, obviamente, ele se desprende e se entrega, na verdade, à criação literária. É exatamente esse doutor advogado, criminalista, entre outras áreas do direito, que é contista, que é romantista, que é roteirista, que é radialista, entre outras istas. Hoje, nesse nosso programa de inauguração, nesse nosso programa de abertura na nossa TV, receberemos então esse nosso companheiro das letras, Dr. Messias G. Pontes, que vai falar um pouco da trajetória e dessa belíssima carreira, dos tantos livros que já foram lançados e outros que serão, alguns inclusive no forno, pronto para ser degustado por você, leitor, que com certeza será o nosso prestigiador desse programa, onde a literatura, como produz o Dr. Messias G. Pontes, que transita, na verdade, por entre os pensares, a vida real e o imaginário, atrás das sombras das letras que compõem a memória, a história e a subjetividade humana. Dr. Messias G. Pontes, é um prazer enorme recebê-lo nesse nosso programa de abertura, Memória, Cultura em Foco. Escolhemos exatamente, não necessariamente pela qualidade, pelo estilo, mas exatamente pelo tamanho da ousadia desse moço que tem aí, entre outros prazeres, tantos prazeres, brincar com as palavras. Como é, Dr. Messias G. Pontes, a trajetória da literatura na sua carreira, no seu retrato de vida? Nasceu quando eu era criança ainda. Eu tinha a minha avó como professora e naqueles tempos idos, né, se misturavam todas as turmas, primeiro ano, segundo ano, terceiro ano. E eu, em meio, um garoto ali, fui começando a aprender sem ainda dirigir aos cadernos e livros. Mas, com o esforço da minha avó, com a tenacidade da minha avó, ela me matriculou na escola que ela era professora. Era ainda escola rural, interior de Minas Gerais, e eu fui ganhando o incentivo que ela dava, eu fui assimilando. Eu passei a compor alguns jornaizinhos com ela me estimulando, a gente colocava aniversários, né, as datas de aniversários, as festas que eram próprias, né, e são ainda hoje, e aqui eu fui ganhando gosto. As datas comemorativas? Todas elas. Certo é que quando eu mudei para uma escolaridade maior, naquele tempo até quarto ano, depois fazia, né, uma admissão ao ginásio, que ia para
o segundo, né, que hoje é completamente diferente. Então eu tive uma outra professora, Hilda Zuculotto. E essa professora, ela tinha uma imagem extraordinariamente grande desses autores, grandes autores na época, né, poesias. E ela falou, "Olha, você vai ser um grande poeta, meu aluno." E nós fundamos um jornal, chamava-se Jornal Avante, o Avante. E ainda hoje existe essa escola há quase 60 anos com o Avante existindo. E eu fazia redações, além de fazer aquelas menções de aniversários, né, de festas juninas, aquelas festas religiosas, né? Eu sempre colhia algum dado dessas festas, transmitia no jornalzinho e escrevia um poema alusivamente aquilo, né? E não deixava. Daí por diante nós tínhamos as aulas de segunda a sexta-feira e nas sextas-feiras era aula de literatura. Aí que eu me encaixei. E eu vou confessar, os meus pais queriam que eu fosse padre. Olha, minha mãe muito religiosa, minha avó religiosa, aquelas tradições todas. E eu cresci um pouco com aquela tendência. Mas eu seria um padre religioso, mas também literato. Eu pensava assim. Sim. Mas um belo dia nós saímos do interior, que era um distrito, mudamos para a cidade, que era a sede do município, Galileia, em Minas Gerais. E nós tínhamos o papai, meu pai, Pedro Pontes, comprou um hotel, passou a exercer a atividade hoteleira. E eu ainda garoto comecei a ajudá-lo. E bem em frente ao hotel tinha o fórum. Por acaso, eu já no segundo grau, né, o meu professor Joaquim Guilherme Ferreira, membro da Academia Mineira de Letras. E naquele tempo, hoje já não se obedece isso, as crianças menores não podiam entrar em fórum. Eu dei um jeitinho e fui ver o julgamento. Era um júri, julgamento pelo Tribunal de Júri. E ele, Joaquim Guilherme Ferreira, é quem sustentava a defesa. E por acaso, não se espante, ele fez uma defesa em versos. E eu apaixonei. Aí não teve jeito. Aí aquela ideia de ser padre acabou. Na hora. Eu falei, vou ser advogado. Pronto. E vou falar em poesias. Realmente. Isso cresceu e tal. E eu comecei a dedicar mais e escrevi um livro. Risos do Horizonte. Foi meu primeiro livro. Seria o horizonte, que eu trato de vida, né? A vida para mim é o horizonte. Ótimo. Desde então, todos os meus livros têm referências sobre o horizonte. E eu pus assim como se a vida risse de nós. Que nós todos, né, seres humanos, nós ficamos todos vendidos por certos fatos e nos influenciamos com esses fatos. E aquela influência que eu sofri, eu pus o horizonte a rir de mim. Isso. E escrevi um livro. Mas certo é que daí para cá as coisas foram realmente nascendo dentro de mim. Aquele espírito, a ideia de padre ficou afastada. Sim. Eu me tornei realmente um advogado. E nos tempos das folgas e tal, das minhas petições, eu fui cada vez mais me estimulando para escrever livros. E com certeza também o advogado Messias, né? Com base nos processos, com certeza tomou algumas injeções, né? Algumas injeções que serviram, na verdade, como temas para outras obras e tal. Eu tenho um livro que eu falo sobre a matéria de direito, se chama Solidão da Defesa, Direitos e Prerrogativas do Advogado e a Sua Realidade na Prática. Isso aí já, na verdade, é um livro teórico. Sim. Teórico, mas com cunho... Com fundo de realismo. Entendi. Eu consto nele, nas últimas páginas, os grandes júris que eu já tinha participado, entende? Isso aí para o acadêmico do direito é excelente. Ele é um livro para acadêmico. Que excelente. Para ser um livro assim, mais completo, dentro do meu objetivo, até hoje eu ainda sou presidente da Comissão de Estágio e Exame de Ordem, já estou no 7º mandato, né? E já naquele tempo eu também escrevi sobre o exame de ordem, exatamente objetivando a servir ao acadêmico para se submeter às provas da Ordem dos Advogados. E esse livro teve um sucesso. E daí para frente aí... disparei. E aí as obras, me parece que agora será lançada qual é o número da obra? 14ª obra. A 14ª obra, olha só. 14ª. São 14 livros, na verdade é um mergulho na própria história. É uma versão
num potencial de produção fora do normal. Ou seja, é para se ter, na verdade, o grande prazer de estar realmente com uma pessoa como o Dr. Messias G. Pontes nesse momento. Bondade sua, bondade sua, bondade. Dr. Messias, estive com acesso ao último lançamento, que agora já é quase o penúltimo, Sem Dizer Adeus. E na obra chamou a atenção, aliás, você que gosta de um bom livro, gosta de uma obra que é uma mescla ou que é um diferencial, precisa conhecer Sem Dizer Adeus, Dr. Messias G. Pontes. Ele mescla, na verdade, a poética com o enredo através de um romance, mas o próprio enredo, na verdade, traz a subjetividade ou traz a essência poética, porque há, na verdade, como vamos dizer assim, um erotismo muito prazeroso. É um erotismo, na verdade, sensualíssimo, com uma pitada, claro, de pimenta malagueta à la Gregório de Matos, até ainda há pouco falávamos aqui, e que você, na verdade, vai ter acesso a uma excelente obra. Não pode morrer sem ler esse livro. E como diz o Ariano Suassuna, quando se lê um livro, é saber, na verdade, que não vai morrer só. Então você não pode morrer sem ler, Sem Dizer Adeus, Dr. Messias G. Pontes. Dr. Messias, na leitura da obra, ou uma visão ainda meio, não necessariamente completa, até porque a obra chegou num tempo meio que curto, até esse momento da abertura do nosso programa, chamou a atenção uma frase, e eu gostaria que o autor, Dr. Messias G. Pontes, comentasse a respeito. Observe que já são 14 obras, e essa chamou a atenção exatamente nessa pergunta que vou fazer a esse grande autor, que tem uma sensibilidade poética fora do normal. Ele disse o seguinte, entre aspas: não sou escritor, pois não realizo, apenas sou um sonhador. Os verdadeiros escritores sonham e realizam. O que diz o autor Messias G. Pontes com base a esse seu próprio fragmento? Meu querido, eu fico lisonjeado com as suas observações, porque o livro, este livro, principalmente, ele tem uma intenção muito grande. Quem lê e chega ao seu final vai saber que eu faço aí uma mistura de amor e paixão. Muitos confundem os termos, até na prática. Embora a teoria seja um pouco diferente, mas a prática é mais diferente ainda. Porque no amor existe um sentimento profundo e é infindável. O amor é infindável, quando ele realmente existe. Agora a paixão é como o vento que passa, é como o relâmpago que explode. É uma efemeridade. É a efemeridade, não é isso? Mas muito bem, quando eu escrevi meu segundo livro, que eu tenho em poesias, eu também conclamei ao leitor a não entender que eu fosse um poeta. Porque eu era apenas um poeteiro, né? Para não falar besteira. Sim. E eu não tinha realmente aquela intenção de me tornar um poeta reconhecido. Como realmente, modéstia à parte, eu não tenho essa pretensão. E para se escrever um livro e pensar em ser escritor, nós temos que pensar nos grandes escritores do passado e outros presentes que existem. Nós citaremos aí o Jorge Amado, né? Sim, que era grande baiano. um grande baiano. E pensar em tantos outros, os poetas que existiam. E eu nunca imaginei, e nem imagino, chegar a um deles. Eu não tenho essa pretensão. Eu apenas poeta, eu apenas escrevo. Essa é a minha explicação. E não é uma falsa modéstia, não. Eu realmente não me sinto poeta e nem me sinto escritor. O escritor realmente sonha. Tem escritores, não vou me titular, né? Mas eu, por exemplo, escrevo dentro de fatos. Eu tiro proveito de fatos e imprimo um pouco de ficção. Com certeza. Agora, a poesia vem as inspirações. É uma grande nuvem, é uma grande namorada, é um grande rio. Sim, uma passagem. É uma passagem. Então, eu me inspiro nisso. Agora, imaginar que eu seja um escritor é muita pretensão minha, viu? É muita pretensão.
E quem assim me trata é só por bondade. Eu não sou escritor. Mas na verdade, na verdade, você que está nos assistindo, na verdade é isso, a forma como o Dr. Messias se põe, é uma humildade que, de certa forma, ele vai levar isso, claro, obviamente, para onde quer que esteja, né, em outro plano, inclusive, mas aqui entre nós, tem uma sensibilidade poética que realmente você não pode ficar sem experimentar dos versos e da prosa, desse convite gostoso que é a prosa do Dr. Messias G. Pontes. E ele convida você, o leitor, a transitar, na verdade, nas entrelinhas e faz, na verdade, inclusive ele consegue marcar pontos de encontros, onde, na verdade, o leitor, ele dá aquela parada para observar o que está no entorno. E o entorno são descrições fantásticas de momentos, de passagens, de transitoriedade da vida e o que é mais importante, desse marco da ligação entre os seres humanos, que por acaso ele fala em nome do amor, em nome da paixão, que são antídotos extremamente diferenciados e causam, na verdade, uma certa inquietação humana. Aliás, é com a inquietação humana entre o amor e a paixão que queremos fechar aqui a apresentação, essa participação fantástica desse grande autor, agora amigo necessariamente de ligação, que é o Dr. Messias G. Pontes, para quem eu dirijo nesse momento a palavra para que ele possa fazer a participação aqui, dar o seu recado final. E da minha parte, eu quero convidar você a ler esse belíssimo livro. Meu querido, eu estou lisonjeado com suas palavras. Eu sempre me coloquei aquém daquilo que eu gostaria de ser, porque sonhos todos nós temos. E tem aí uma palavra, as palavras da grande cantora Gal Costa, pode olhar aí. Gal Costa, Gal aqui. Costa. Veja o que ela diz aí, concordo com ela plenamente, vai lá. A pedido do autor, sempre sonhei para ser o que sou. Por isso, eu sou o que sou. Gal Costa. São os autores que sonham e realizam. Eu ainda não sou, mas eu pretendo um dia ser. Com certeza. Gal Costa, há pouco tempo nós aprendemos, grande cantor, intérprete da música popular. Foi tantos sonhos que ela trouxe para nós, né? Sim. Através de Exemplos, autores, né? exemplos. Uhum. E ela disse uma coisa perfeita. Nós só seremos o que somos se nós sonharmos em ser. Se não sonharmos, não lutarmos para ser, nós não seremos. Quero deixar aqui os meus parabéns. Faço questão de estar no lançamento do próximo. E aqui, claro, fica o convite para você que está nos assistindo nesse nosso programa de abertura, TV Nossa, nesse programa que faz aqui o início, né? Ou seja, a nossa estreia, que é Memórias e Cultura em Foco. Como é carregado de emoções realizar uma pesquisa científica, seja ela de campo ou bibliográfica. Responder ao problema de pesquisa, construir os objetivos, encontrar os caminhos metodológicos mais apropriados e conhecer as nuances do objeto de pesquisa. Ir a campo, coletar os dados, analisá-los e talvez realizar entrevistas. Diante de tantos desafios,
ofertamos um produto interessante para você divulgar e documentar a sua pesquisa através de um vídeo acadêmico. Gostou? Fale conosco. Todos Produções, bem-vindo áudio e arte gráfica para você. Ainda dentro desse foco da literatura, uma excelente presença nesse nosso programa, que fizemos a gravação no último dia 18, com a presença desse grande poeta também, um moço de uma sensibilidade gigantesca na produção poética, grande nome da literatura tocantinense, o nosso grande amigo Tião Pinheiro. No momento, na verdade, fizemos um bate-papo no Teatro do Sesc Palmas Tocantins para falarmos de Amorosamente, uma obra que com certeza foi muito bem indicada pela Universidade Federal do Estado de Tocantins para a próxima edição do vestibular. E foi uma conversa extremamente prazerosa que você vai conferir a partir de agora. Eu sempre abro minha conversa com uma fala recorrente, repetitiva, talvez até chata, dizendo que eu estou aqui, como Josafá está, como vocês estão, de certa forma, é para tentar romper com a chatice do mundo. O mundo anda muito chato. Mas o bom da história é que ninguém precisa se entregar a essa chatice do mundo. E nada melhor para não se entregar a essa chatice, como a educação, em primeiro lugar, claro, como a poesia, como a música, a dança, as artes plásticas, o circo, essa coisa toda. E eu quero, antes de falar dos pontos que o Josafá citou aqui, eu quero repetir, eu não sei declamar poema meu, faço questão de não saber, sei Castro, sei não sei quem, mas o meu é mania mesmo. Eu não quero decorar nenhum poema meu. Eu vou ler um poema aqui, que está no Amorosamente, que é meu 6º livro de poemas, que chama Pacto. É uma reflexão sobre essa chatice do mundo, que pode ser vencida de várias formas, e essa aqui é uma delas. Não deixemos que a impaciência, que a intolerância desfaçam laços tão arduamente construídos. Continue com sua cor preferida, com seu time do coração e com sua ideologia política. Não mude nada que lhe torne mais, não interrompa o que lhe faz seguir, não acredite no que lhe inquieta e não aceite o que é só provocação. Mantenha seu prato predileto, sua trilha musical e até suas bizarras manias. Não receite o que não pode, o que não consegue fazer, não aponte o dedo para o que pode ser devolução, não confie no que precisa de jura e não engula o que é só negação. Conserve o melhor de sua essência, o melhor de suas crenças e até um pouco de desconfiança. Respeite a diferença de um, a diferença do outro e até a indiferença de tantos. Tudo certo então, né? Ficamos assim ou mesmo não, vivamos em sim ou até quando for, enfim, ou até quando for, não queira mudar o que não vale ser, não espere de quem nada é, de quem nada tem, apenas siga, apenas seja. Isso posto para, não é nem para justificar não, porque isso nos justifica, né? Para explicar o processo, a criação, né? O criador, a criatura, a consequência disso tudo. Eu sou um goiano montealegrense, nasci em Monte Alegre, Goiás, tenho 68 anos, a minha cabeça tem 35. Já me perguntaram muitas vezes, inclusive o Josafá, dessa questão do processo criativo. Esse, Amorosamente, é o 6º livro de poemas que eu lancei numa live por causa da pandemia, mas ele, na verdade, faz parte de um projeto maior, como eu sempre fiz com o Tião Cidadão, Alma Leve e outros projetos, que é um projeto, esse aqui chama Tião Pinheiro de Amor e de Afeto, que é o livro Amorosamente, não sei se é uma lá, ainda falta o lançamento físico, né? Inicialmente aqui, Monte Alegre, Goiânia e São Paulo, são os lugares que eu sempre lanço, eu não demorei, né? E tem o CD Tempo ao Tempo, que está em fase de conclusão, que está quase gravado, pronto, com parceiros musicais de Goiás, Tocantins, Minas, Paraná, Buenos Aires, França, por aí afora, né? Generosamente eles têm musicado as tentativas poéticas. E os shows ao vivo e uma parceria com
Eu gosto muito dessa integração de artes, sabe? Com artes plásticas, com teatro, com dança, todos os eventos meus, eu ponho o máximo possível de manifestações artísticas, que eu acho que não existe uma coisa estanque, né? Literatura e tal, é tudo junto. Eu diria ditando tudo ao mesmo tempo agora, tudo junto, misturando tudo ao mesmo tempo agora. E esse projeto eu ia lançar em maio, mas em função dessa missão que o governador Vanderlei Barbosa me deu, e a própria categoria também, eu estou adiando, estou tentando lançar no mês de agosto. Só Deus sabe se é agosto mesmo ou se é agosto de Deus. Se é agosto de Deus. Esse livro é um projeto que eu gosto muito, por várias razões, e alguma delas nós vamos tratar aqui hoje. É um livro, um projeto gráfico do Marcelo da Silva, que é um paulista tocantinense maravilhoso. O livro hoje é estudo em algumas turmas de mestrado, país afora, e um doutorado, que é o primeiro doutorado que ensino com minha obra. Já tive 6 mestrados focando na obra, e é o primeiro doutorado que é a Larissa Beltrão, uma professora que atua em Tocantins, em Arraias, em Goiás, em Campos Belos, e que está defendendo um doutorado na UNB, com o tema da geopoesia do lugar do interior. Né? Olha que honra, colocando eu juntinho de Drummond. Jamais chegaria em Drummond, nunca. Se eu vivesse 10 vidas, não chegaria naquele dos meus ídolos. Mas é uma honra você ter essa coisa do interior, como ele é de Itabira, eu sou de Monte Alegre, o estudo foca em cima disso. Muito bacana. Tá? Bom, isso posto, o livro está na Livraria Cultura, leitura, né, do Capim Dourado, e por ser mais modernoso, está nas principais plataformas digitais do mundo. É a primeira vez que meu livro chega nesse ponto. Eu achei muito bacana. Isso foi graças ao trabalho profissional da Kelps, da editora Kelps de Goiânia. Meus amigos Antônio e Valdeci. Antônio já se foi. Valdeci até por aí. O processo criativo, eu vou deixar as perguntas. Se alguém perguntar uma coisa e eu não souber, eu vou consultar os universitários. Tá? Mas, para começar, só para começo mesmo, eu vou falar o seguinte: já me perguntaram demais sobre isso. E todo mundo fica meio espantado quando eu digo como é que surge. Todo mundo tem que cometer um pecado na vida, né? E o maior pecado literário que qualquer escritor comete é o primeiro livro. Eu cometi. Janelas é o meu pecado capital literário. O livro é aquele livro borrágico, é aquele livro que você é hiperbólico, tudo que você puder imaginar de exagero está ali. Janelas, depois veio Boa Esperança, veio Calundu. De sonhos de construção, eu considero como, pessoalmente, alguns professores também acham isso, eu pensei que fosse só eu, para mim foi o primeiro livro com densidade literária da minha carreira. Os outros foram tentativa, e eu continuo tentando, mas o de Boa Esperança, sonhos de construção, tanto que chegou onde chegou, com indicações vestibulares, mestrado, não sei o que e tal. E o Amorosamente, vamos pular, né? Depois teve a Alma Leve, que é um livro bem leve, o nome já diz, leve, levíssimo. Que eu joguei tanto poema fora da Alma Leve que quase não sobrou poema para o livro. Esse já foi o contrário. Esse você fez. 380 poemas, eu joguei fora, ficaram só 214, eu acho grande, exagerado, tinha que ser menor. Mas tudo bem. Então o processo de criação é o seguinte: primeiro, eu sou jornalista há 45 anos e não estou me comparando, gente, pelo amor de Deus. Meu ídolo, aí de quase todo mundo, o Gabriel Garcia Marques, era jornalista. E ele, as entrevistas que ele fez, tem uma que me marcou, quando era bem novinho lá em Goiânia ainda, a importância do jornalismo para a produção literária dele. Pelo amor de Deus, não estou me comparando com o Gabriel Garcia Marques, jamais. Mas o jornalismo me abriu perspectivas no sentido de que o jornalismo é uma parabólica. Você capta percepções, olhares, imagens, fatos, e isso é uma matéria-prima inestimável para quem cria. A pessoa, se eu ficasse no reduto da geopoesia de Monte Alegre, Goiás, uma cidade de 7 mil habitantes, 8 mil habitantes, eu ia encerrar, num livro eu encerrava todos os personagens, as percepções de Monte Alegre. Então, eu considero que o meu trabalho, eu devo muito ao jornalismo, pelo longo tempo de trabalho, pela diversidade profissional que eu tenho. Eu durante 24 anos na área cultural, mais música do que qualquer coisa, literatura, turismo, aquela coisa toda. E o meu processo de criação mudou completamente, exatamente a partir do jornalismo. Eu não sento esperando o Espírito Santo baixar. Hoje, por exemplo, estou com uma vida muito louca, muito agitada. Eu trabalho de manhã, tarde, à noite, sábado, domingo. Antigamente eu só escrevia no papel, depois só no notebook. Hoje eu já aprendi a escrever no celular. Mas eu só paro para escrever
quando as percepções já estão cristalizadas, quando os olhares já estão cristalizados, quando as sensações já estão cristalizadas. Não é à toa, então, que às vezes eu sento, eu estou me sentei e lá vem, né? Parece que psicografado 3, 4, 5, meu recorde numa sentada foram 10 poemas. E eu vi um deles falar uma coisa que eu achei um fim do mundo de absurdo, de exagero. Se eu não escrever, eu morro. Pouco tempo agora, eu descobri que ele estava certo. Se eu não escrever, eu até posso não morrer, como Zé Gomes diria, mas me mato. É isso. O professor William teve a oportunidade de colher um depoimento, na verdade uma entrevista, um bate-papo com o nosso secretário de Cultura, o poeta Tião Pinheiro. Veja o que Tião tem a dizer para você, produtor cultural, de todas as áreas da cultura nesse grande nosso estado de Tocantins. Sobre os editais que serão lançados como incentivo à cultura neste ano. Tião Pinheiro, você poderia nos falar quais são os principais objetivos e metas da Secretaria da Cultura do Estado do Tocantins com esses editais que serão lançados neste ano? Olha, obrigado pelo espaço, né? É uma honra estar aqui falando para vocês. Na verdade, é muito mais amplo, né? Quando o governador Wanderlei Barbosa resolveu audaciosamente recriar a Secretaria da Cultura, ele entendeu exatamente a importância que o setor tem, disse muito, né, que cultura não dá voto, aquela coisa toda, ele mostrou o contrário, que a riqueza cultural do Tocantins exigiu uma Secretaria da Cultura específica para poder cuidar dessa arte, e mais do que os editais, o maior objetivo da Secretaria da Cultura é resgatar passivos que a instituição Estado do Tocantins tinha e tem com a cultura. Então a missão é muito maior do que os editais são consequência, é um momento altamente favorável, com a União recriando o Ministério da Cultura, colocando gente da área para poder gerenciar isso, ser gestor disso, o Estado fazendo a mesma coisa, chamando alguém que em tese tem ligação com a área, né? Nós temos a lei Paulo Gustavo, tem a lei Aldir Blanc II, tem a Rouanet, todas as leis simplificadas, muito mais simples, muito mais fáceis de acesso, que antigamente era uma complicação, burocracia demais, aquela coisa e tudo, sabe? E esses editais são editais que os estados e municípios vão lançar esses editais com recursos federais. E imagina o Tocantins, nós estamos correndo demais para isso. Só o estado tem 25 milhões da lei Paulo Gustavo, os municípios 16, nós não podemos abrir mão de 41 milhões de reais no estado igual o Tocantins, carente e que está com demandas reprimidas da área da cultura, como outras áreas, mas da cultura principalmente muito deprimida. Então, assim, a missão é muito maior do que os editais. Os editais são parte da coisa. Tem os editais com recursos federais, tem os editais com recursos do estado e vamos implementar também uma legislação, né, um edital aqui de renúncia fiscal para a participação da iniciativa privada. Nós não podemos abrir mão de dinheiro de iniciativa privada, que não vai gastar dinheiro com cultura, vai investir e não vai ter gasto nenhum, porque vai abater no imposto de renda, vai abater nas suas obrigações fiscais, entendeu? Então, assim, o cenário é muito bom, é favorável, mas está exigindo da gente, do governador e da equipe da cultura e dos fazedores de cultura. Os fazedores de cultura têm que entender que não é aquela questão de oposição, a turma de lá e a turma de cá, é uma turma só. Se os próprios fazedores de cultura não entenderem esse momento, vão perder o bonde. E como a Secretaria da Cultura está planejando garantir para que os recursos desses editais sejam distribuídos de maneira equitativa e justa com os diversos setores e regiões do Estado? A garantia são os editais, né? Que, como eu disse, né, simplificar as leis lá no Ministério da Cultura. Nós também temos que fazer a coisa chegar ao máximo possível da população, não ficar em guetos, em castas, em grupinhos, sabe? Mas só que tem o seguinte, os fazedores de cultura também têm que entender isso, tem que estar preparado para entrar no edital,
tem que se capacitar. Nós estamos pedindo capacitação do Ministério da Cultura. Aqui no âmbito regional nós vamos fazer capacitações, estamos formalizando convênios com entidades, com instituições para poder dar essas capacitações, para melhorar a qualidade e o aprendizado das pessoas, porque muito artista não tinha condições de entrar no edital porque não tinha conhecimento, não tinha formação. Então, o primeiro ponto é capacitação, e não depende só do Estado disseminar esses recursos, distribuir esses recursos para todo mundo. Depende muito dos próprios fazedores, porque as pessoas vão entrar nos editais, se inscrever para poder aprovar os seus projetos. Então, assim, não depende só de uma pessoa. Então, hoje, mais do que nunca, a participação de todo mundo. O Estado tem a obrigação de agilizar, de correr, de soltar os editais em tempo hábil, mas os fazedores de cultura têm que se capacitar para dar conta. Se não der conta, contrata alguém, pega alguém que sabe, tal, para poder fazer suas inscrições e não perder o dinheiro por causa de um detalhezinho, uma falta de documento aqui, outra acolá, aquela coisa. Só pra você ter uma ideia, a prestação de conta, por exemplo, facilitou demais. Tinha artista que hoje, grande artista, que teve lançamento nacional e não pode participar do edital por causa de prestação de conta. Hoje facilitou isso. Tem situações, limite até não sei quantos mil, 200 mil, se não me engano. Como é que ele fez? Ele fez um show aqui no Sesc, vem aqui o fiscal, né, ou do Estado, ou do federal, ou do município, quem for lançar o edital, checou se teve coisa, está prestado conta. Então, vai depender de todo mundo. Então, muito obrigado pela entrevista.